Oi, gente. Sem perder o pique, né? Porque nós estamos aí estudando competência. Olha o detalhe. A gente viu a competência administrativa exclusiva da União, que está aí no artigo 21. A gente viu a competência legislativa privativa da União, que pode ser delegado. A gente viu a competência comum da União dos Estados, do DF e dos municípios. E agora a gente vai ver a competência concorrente para legislar. Então, na hora da prova, eles confundem a competência legislativa concorrente da União dos Estados e do DF com a competência para legislar privativa da União. Aí você não vai mais confundir. Primeiro porque a gente já fez aquele link. Penitenciário. Vamos pela ordem do tudo posso e faço, né? Tributário, urbanístico, penitenciário, econômico e financeiro é concorrente. Cabe tanto à União, aos estados e ao DF. O município não entra. Malu, como é essa competência concorrente? Também chamada de não cumulativa. A competência concorrente e chamada de vertical, porque é um verdadeiro condomínio legislativo. Menino, isso é muito bonito, mas é verdade. Antes da gente ver cada item, vem para o parágrafo primeiro, para você entender como é essa competência legislativa concorrente, já que é um condomínio legislativo, né? Olha o 24, parágrafo primeiro. Não daria certo se todos tivessem que legislar. Estados, Distrito Federal e União legislem sobre direito penitenciário. Já pensou a confusão que não era? Por isso que tem aqui no parágrafo primeiro. Olha como é que se processa, tem uma ordem. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Olha aí. E o que é que os estados e o DF que os estados e o DF vai fazer? Ó, parágrafo 2º. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos estados. Então, a União vai fazer as normas gerais. E os estados vão fazer o quê? Legislar suplementarmente. Complementarmente. Vai complementar. E o DF também. Tudo bem. E se não existir a lei federal sobre normas gerais? Aí olha o que é que diz o parágrafo 3º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades, inclusive legislando sobre normas gerais. E se posteriormente, depois que o estado legisla, vier a lei federal sobre normas gerais, olha o que é que vai acontecer, parágrafo 4º. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Malu, por que não é revoga? Porque não tem hierarquia entre essas leis. Uma lei federal só revoga lei federal. Lei estadual só revoga lei estadual. Lei distrital só revoga lei distrital. O que existe aqui é suspensão, e ele diz, da eficácia, e só no que lhe for contrário. Inclusive, gente, eu coloquei aqui para vocês, olha só, uma jurisprudência ótima sobre isso. Olha o que é que diz. É aqui. Estou no 25, estou no 24. Estou. Olha só. Aqui, essa aqui. Ação direta de inconstitucionalidade. Deixa eu pegar aqui o nosso vermelhinho. Ação direta de inconstitucionalidade, lei número 7.844/92 do Estado de São Paulo. Meia entrada assegurada aos estudantes regularmente matriculados em estabelecimentos de ensino. Ingresso em casas de diversão, esporte, cultura e lazer. Foi a lei que deu meia entrada para os estudantes. Competência concorrente entre a União, Estados membros e o Distrito Federal para legislar sobre direito econômico, que a gente já viu. Constitucionalidade. Livre iniciativa e ordem econômica. Mercado. Intervenção do Estado na economia. Artigos 1º, 3º, ele vai dizer todos os artigos. Se
De um lado, a Constituição assegura a livre iniciativa, de outro, determina ao Estado a adoção de todas as providências tendentes a garantir o efetivo exercício do direito à educação, à cultura e ao desporto. Aí cita o dispositivo. Na composição entre esses princípios e regras, há de ser preservado o interesse da coletividade, interesse público primário. O direito ao acesso à cultura, ao esporte e ao lazer são meios de complementar a formação dos estudantes. A ação direta de constitucionalidade julgada improcedente. Porque eles questionaram que não era matéria concorrente. O STF entendeu que era matéria concorrente, que se tratava de direito econômico. Aí vem aqui, ó. Outros julgados, só para falar da competência concorrente. A ação direta de constitucionalidade, Lei Distrital 3.694, que regula o parágrafo 1º do artigo 235 da Lei Orgânica do Distrito Federal, quanto à oferta de ensino da língua espanhola aos alunos da rede pública do Distrito Federal. A ausência de afronta à Constituição da República. Olha por quê. Competência concorrente entre a União, que define as normas gerais, e os entes estaduais e Distrito Federal, que fixam as especialidades, os modos e os meios de cumprir o quanto estabelecido no artigo 24, inciso 9 da Constituição Federal da República, ou seja, para legislar sobre educação. Malu, mas a gente não viu a história lá da educação no que diz respeito só à competência da União, mas para instituir diretrizes e bases da educação nacional. Pega o seu artigo 22, inciso 24, ó, compete privativamente à União legislar sobre diretriz e base da educação nacional. Aqui ele está falando de legislar sobre educação. E legislar sobre educação está aí no artigo 24, pega o seu artigo 24, já vai entendendo o que é essa competência concorrente. Inciso 9. Compete à União, aos Estados e ao DF legislar concorrentemente sobre educação, cultura, ensino e desporto, tá? Aí, olha, o artigo 22, inciso 24 da Constituição da República enfatiza a competência privativa do legislador nacional para definir as diretrizes e bases da educação nacional, deixando as singularidades no âmbito de competência dos Estados e do DF. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Então, para que a gente já entenda o que é essa competência concorrente, coloquei para vocês esses dois julgados. Mas não podemos deixar de olhar as competências que são concorrentes. O 24, inciso 1, está feito. Tudo posso e faço. Orçamento está dentro de financeiro. Juntas comerciais, custas do serviço forense. E aqui, meu povo, pegadinha mor. Comparando a competência concorrente aqui com a competência privativa da União, que está lá no artigo 22. Por quê? Porque se eu disser assim, a quem compete legislar sobre matéria processual? Aí você diz, não é penitenciário, não é urbanístico, não é tributário, não é econômico, não é financeiro, então é da União. Verdade, tá? Olha lá o teu artigo 22, inciso 1, tá lá. Compete privativamente à União legislar sobre direito processual. Só que tem exceções a isso. E essas exceções você leva para a concorrência entre a União, Estados e o DF. Como, por exemplo, custas do serviço forense. É concorrente. Que mais? Olha só. O inciso 10. Criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas. Se cair na prova, é concorrente. Processo do juizado de pequenas causas. Procedimento em matéria processual. É concorrente, porque é uma exceção à matéria processual, que é o âmbito, tá? De amplo. As espécies são concorrentes. Então, custos do serviço forense, processo do juizado de pequenas causas e procedimento em matéria processual, que são os ritos, procedimento sumário, ordinário, sumaríssimo, são os ritos.
Isso é procedimento em matéria processual. É concorrente, tá? Não esquece disso. Volta para lá. Então, produção e consumo concorrente, floresta, caça, pesca, fauna, tudo, né, do Partido Verde. Conservação da natureza, defesa do solo, dos recursos naturais, proteção do meio ambiente, controle da poluição, tudo é concorrente. Legislar sobre isso. Proteção a patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Tudo concorrente. Todos os ísticos do mundo, né? Sempre proteção a patrimônio. Responsabilidade, isso aqui é importante, por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Educação, lembra lá do artigo 22, inciso 24, tá? Diretriz e base da educação nacional é privativo da União. Legislar sobre educação é concorrente. Inciso 10, 11, já vimos. Inciso 12, lembrar do artigo 22, inciso 23, porque, Malu, Seguridade Social é privativo da União, mas legislar sobre Previdência Social, Proteção e Defesa da Saúde é concorrente. Você não pode esquecer de olhar, pega aí o teu artigo 194, que é o conceito de Seguridade Social, que aí você passa a entender isso aqui. A Seguridade Social é um conjunto de ações entre o poder público e a pessoa para garantir, e a sociedade para garantir o quê? Previdência, saúde e assistência social, que são espécies. Previdência e saúde são espécies. Então, é matéria concorrente para legislar. Mas a Seguridade Social, sentido amplo, é privativo da União. Assistência jurídica e defensoria pública, matéria concorrente. Proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência, ou aquele sistema sociológico, né? Cuidar da saúde das pessoas portadoras de deficiência. Competência da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, mas é uma competência comum. Está lá no artigo 23, inciso 2. Aqui também, proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência. Competência concorrente entre a União, os estados e o DF. Proteção à infância e à juventude. Organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. Tá? E aí, a gente vê a competência legislativa concorrente. Entendemos tudo. Volto lá para aquele meu quadro, para que agora a gente entenda melhor. Então, vamos lá. Isso aqui, gente, tem que estar muito claro na sua cabeça. Muito claro. Porque na hora da prova, é isso que te organiza, para que você responda as questões. Então, vamos lá. Quando eu falar de União, eu lembro que a União tem uma competência administrativa exclusiva e está lá no artigo 21. A União também tem uma competência legislativa, privativa, e está lá no artigo 22. Diferença, a privativa pode ser delegada. Só que eu tenho uma competência de todos os entes federativos. Por isso que nosso federalismo é cooperativo, que é um administrativo comum, sociológico, né, altruísta, social, né, sempre proteger o patrimônio público, zelar pelas leis, pela guarda da Constituição, da saúde das pessoas portadoras de deficiência, né? Então, preservar o meio ambiente, combatendo a poluição em todas as suas formas, preservar a fauna, a flora, tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo zen. Tá, e a competência legislativa concorrente, que está lá no 24, lembrando que tem aquele condomínio legislativo. Aí a gente vem para a competência dos estados federados. Morra, né? Aí eu venho para onde, Malu? Para o artigo 25. Vem para o artigo 25. Deixa eu pegar aqui, ó. Que ele. Competências dos estados. Ó. Os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. Isso aí a gente estudou poder constituinte derivado decorrente, dado aos estados. No que diz respeito às competências, o estado tem como competência
residual, remanescente. O que não for da União, o que não for do município, sobrou é do Estado. Olha só, são reservadas aos Estados as competências que não lhes seja vedada por esta Constituição. Por esta Constituição, né? Por esta Constituição. Então, o que é residual, é remanescente, é reservada. Não é da União, não é do município, sobrou é do Estado. Inclusive, se houvesse uma emenda constitucional e retirasse uma competência privativa da União, o que ia acontecer? Essa competência ia pertencer aos Estados, porque não pertencia mais à União, não deu para o município, residual, sobrou para o Estado. Mas, Malu, o Estado só tem competência residual? Não, ele tem competência exclusiva. Olha só, cabe e expressa aqui na Constituição Federal, cabe aos Estados explorar diretamente ou mediante concessão, só concessão, os serviços locais de gás canalizado. Não esqueça isso aqui. Falou em serviços locais de gás canalizado, compete aos Estados. Na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Então, vai. Aí eu venho para as competências dos municípios. Também eu quero comentar com vocês que lá no artigo 25, eu não coloquei aqui, mas no artigo 25, isso é importante, parágrafo 3º, tem assim, ó. Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes para integrar a organização, planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. O STF já entendeu que quando ele fala aqui de lei complementar, e somente lei complementar, quando for lei complementar, tem que memorizar, essa lei complementar é estadual. Então, já vi uma questão dessa, tipo assim, os Estados poderão, mediante lei complementar aprovada pelo Congresso Nacional, não, essa lei complementar aprovada pela Assembleia Legislativa daquele Estado, que é lei complementar estadual, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, tarará, tarará. Ok? Tá. Aí eu venho para a competência dos municípios. E aí você tem que lembrar que o município tem competência comum, administrativa, mas ele não está na competência legislativa concorrente. Mas aí vem uma questãozinha de prova. Mas ele poderia suplementar? Ele teria uma competência suplementar? Olha aqui que maldade. Artigo 30. Compete aos municípios. O inciso 1 e 2 trata de competência do município, privativa do município. Legislar sobre assunto de interesse local. E aqui tem umas jurisprudências lindas e maravilhosas. Olha só, essa emenda aqui. Os serviços funerários constituem serviços municipais, dado que dizem respeito com necessidades imediatas do município. A ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. Então, o STF entendeu que os serviços funerários constituem serviços municipais, de competência dos municípios. Olha uma que sempre cai em prova. O município pode editar legislação própria com fundamento na autonomia constitucional que lhe é inerente. Aí ele cita o artigo 30, inciso 1, com o objetivo de determinar as instituições financeiras que instalem em suas agências em favor dos usuários dos serviços bancários e clientes ou não, equipamentos destinados a proporcionar segurança, tais como portas eletrônicas e câmeras filmadoras, ou a propiciar-lhes conforto mediante oferecimento de instalações sanitárias ou fornecimento de cadeiras de espera, ou ainda colocação de bebedouros. Olha aqui o julgamento do STF, dizendo que, embora o sistema financeiro de bancos, né, câmbio, capitalização, poupança, tudo seja da União, é competência do município, que é inerente à autonomia do município, determinar mediante lei que as instituições financeiras instalem esses equipamentos de proteção e até de conforto para os usuários. Boa, né? Depois a gente vai ver outras competências de acordo com os exercícios. Tá,
Mas compete também aos municípios suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Por isso que eu disse para vocês que é importante você saber os nomes. Quando a gente estava estudando o artigo 24, a gente viu uma competência concorrente. E viu que a União fazia as normas gerais e que os estados poderiam suplementar a legislação. Aqui, o município que não tem competência legislativa concorrente pode suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Então, o município não tem competência concorrente, mas tem competência suplementar. Olha só. Também compete ao município instituir e arrecadar os tributos de sua competência, lógico, isso aqui cabe a cada um deles. Ficou bem nítido aqui, porque lembra que o município, até a Constituição de 1988, apesar de ter autonomia, não tinha autonomia financeira, pois é, bem como aplicar suas rendas sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes no prazo fixados em lei. Criar, organizar e suprimir distritos. Quem cria, quem organiza e suprime distritos é município, desde que observe a legislação estadual. Cuidado com isso aqui, viu? Cai não, despenca. Organizar e prestar diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo. Gente, tenham cuidado com isso. A quem compete legislar sobre transporte? Lembra que a União, artigo 22, inciso 11, trânsito e transporte. Preste atenção que o município é organizar e prestar. Depois do inciso 1 e 2, que é competência legislativa, as competências dos municípios são administrativas, até inciso 3 ao inciso 9. Então, pelo amor de Deus, não confunda isso aí. Aqui, organizar e prestar diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo. Inclusive, quando se diz respeito a organizar e prestar o serviço de transporte intermunicipal, já é do Estado. Ok? Já é do Estado. Mas legislar sobre trânsito e transporte é da União. Manter com a cooperação técnica, essa frase aqui vai ser reproduzida no outro, ó. Manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado programas de educação infantil e de ensino fundamental. Lembra que o município é educação infantil e ensino fundamental e o Estado, fundamental e médio. Interessante, né? Prestar com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado serviço de atendimento à saúde da população. Minha gente, vamos combinar. Você assiste uma campanha política de prefeito. O que é que você mais ouve falar? Saúde, posto de saúde, UPAs, eu não aguento mais. Bilhete único dos transportes, né? Creches e período integral. É o discurso de... Por quê? Porque é matéria municipal. Ele não vai falar de segurança pública, porque segurança pública é Estado, né? Então, você vê como se encaixa até para você memorizar melhor. Promover no que couber adequado ordenamento territorial mediante planejamento, controle do uso e do parcelamento e da ocupação do solo urbano, que é o que gera o plano diretor. Todo município tem seu plano diretor. Então, competência do município. O inciso 9, promover a proteção do patrimônio histórico-cultural, mas local. Se fosse, compete à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, promover a proteção do patrimônio histórico-cultural, aí estava certo. Mas se ele falar local, aí leva para o município. Observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Gente, aí não tem o que ter medo. Nós acabamos de ver toda a competência do município. Está aí no artigo 30. No Distrito Federal, e aqui eu venho para o 32, parágrafo 1º, vem para o 32, parágrafo 1º, olha só, que o Distrito Federal, já sabíamos que é vedada a sua divisão em municípios, então fica tranquilo quanto a isso. São atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e municípios. Estados e municípios. Tranquilo até aqui. Mas só as legislativas?
Olha o detalhe. Não, porque as legislativas são as administrativas, gente. Só que um é administrar, o outro é legislar. Perfeito. Então, são as administrativas e as legislativas. Mas são todas? Ao Distrito Federal, se eu botasse assim, ó, ao Distrito Federal são atribuídas todas as competências legislativas reservadas aos estados e aos municípios. Ou então, todas as competências reservadas aos estados e aos municípios. Aí você tem que se lembrar que a autonomia do Distrito Federal, ela é restringida. Ela é mitigada. É só se lembrar do artigo 21, inciso 13 e 14, que é o Poder Judiciário e o Ministério Público do Distrito Federal, que quem organiza e mantém e legisla, está no 22, inciso 17, é a União. E a Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militares do DF, quem organiza e mantém é a União. Então, não são todas. Por conta desse dispositivo, é que você indo para o artigo 22, quando ele diz no parágrafo único, lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas de uma das matérias deste artigo, inclui o Distrito Federal também. Por quê? Porque essas competências legislativas dadas aos estados também é dada ao Distrito Federal. Então, é pacífico isso. O que é a autonomia que é mitigada é a que diz respeito ao artigo 21, inciso 13 e 14, ao artigo 22, inciso 17. E aí, voltando para o nosso quadro, olha só. A gente acabou de estudar todas essas competências, todas elas. Vimos a União na sua competência administrativa e legislativa, vimos os entes federativos na sua competência administrativa comum e legislativa concorrente, vimos a competência dos estados federados, vimos a competência do Distrito Federal e vimos a competência dos municípios. Vi tudo. Para onde é que eu vou agora, Malu? Para os exercícios. É o que nos falta. Olha só. E agora chegou a hora de colocar em prática, né? Tudo que a gente tinha estudado. Vamos ver aqui, ó. O princípio básico que orienta a distribuição de competências. Olha, o princípio básico que orienta a distribuição de competências no Estado brasileiro é a predominância do interesse. De modo que cabe à União legislar sobre matérias e questões em que predomine o interesse geral. Certíssimo. Acho que foi a primeira coisa que eu falei de competência. Tá aí no material de vocês. Segundo o princípio da predominância do interesse, a União vai legislar sobre matérias e questões que predominem o interesse geral. Estado, regional, município, local, DF, regional e local, porque ele não pode ser dividido em municípios. Então, tranquila que essa questão 39. Questão 40. A Constituição Federal estabeleceu o sistema de repartição de competências. Olha aí. Entre os entes político-administrativos que combina competências exclusivas da União, privativas da União e principiológicas, com competências comuns e concorrentes, com vista ao equilíbrio federativo. Malu, eu já tinha visto a exclusiva, tá tudo certo. A privativa, tá tudo certo. Vi que você falou das comuns, tá tudo certo. E vi das concorrentes. Mas eu não vi da principiológica. É porque Zezinho chama de principiológica as privativas. Olha só, né? O que é você saber uma nomenclatura de um doutrinador? Isso só podia ser Zezinho. Mas o item está absolutamente correto. Exclusivas, privativas e principiológicas, porque é legislar de forma abstrata, por isso que eles falam de principiológico, por isso esse termo principiológica, com competências comuns, que estão no artigo 23, e concorrentes, que estão no artigo 24. Então, é só colocar aqui, ó, 21, 22, 23 e 24. Do jeito que eu fiz para você. Olha que maravilha, tá?
Questão 41. Lei complementar federal pode autorizar os estados e o DF a legislar sobre normas gerais que, no âmbito da competência legislativa concorrente, são de responsabilidade da União. Minha gente, o CESP está adorando esse tipo de questão. Não sei se vocês notaram aqui que ele misturou a competência privativa com a concorrente. Então, de olho na tela. Olha só. A União vai legislar, tá? Privativamente. E os estados só podem exercer essa competência se existir uma lei complementar. É o que está no artigo 22, parágrafo único. Tá? Então, lei complementar federal pode autorizar os estados e o DF a legislar sobre as normas gerais que, no âmbito da competência legislativa concorrente, no âmbito da concorrente, os estados não precisam de lei complementar. Eles já têm essa competência, que é a do caput do artigo 24. Compete à União, aos estados e ao DF legislar concorrentemente. Só vai precisar da lei complementar se a competência for privativa da União. Se for competência legislativa concorrente, os estados vão suplementar. A União vai fazer as normas gerais, tá? Então, o item está errado. Lei complementar federal pode autorizar os estados e ao Distrito Federal a legislar sobre questões específicas de uma das matérias de competência privativa da União. Agora, quando se trata de legislação concorrente, não precisa de lei complementar, porque o Estado já tem essa competência suplementar. E se não existir a lei federal, ele pode, inclusive, legislar plenamente. Olha o detalhe, tá? Questão 42. Os Estados podem legislar livremente sobre as matérias de competência privativa da União, desde que o façam de forma suplementar e visando atender às suas peculiaridades. Tá vendo como ele está misturando? E a cara do CES fazer isso, os estados podem legislar livremente sobre as matérias de competência privativa, não, concorrente. Desde que façam de forma suplementar. Os estados só podem legislar sobre matéria privativa da União se existir a lei complementar. Então, mais uma vez, é errado o item pelo mesmo motivo da questão 41. Tem mais tempo não, né? Nada. Então, a gente para aqui no 43. Próximo vídeo, a gente continua vendo só exercício de competência. Você vai sair daqui, meu amigo, sabendo tudo. Beijo grande. Até mais.